Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam todos bem-vindos à continuação do nosso programa especial A Semana do Calvário sobre a história de Jesus. Eu não sei como vocês estão se sentindo, se vocês gostaram dos 4 episódios anteriores e o que vocês aprenderam. Eu quero saber. Então, para que vocês possam me informar, aproveite e mande as suas citações nos comentários. E a gente, dependendo do que você precisar, a gente pode entrar em contato com você. Por exemplo, se você quiser marcar para se batizar no futuro, a gente pode. Você põe no comentário e a gente pode entrar em contato com você e aproveita para poder fazer um contato, conversar com você. Por exemplo, se você também quiser receber o livro, o nome O Convite, o nome é O Último Convite. Então, se você tiver com vontade de receber esse livro nós temos ele em Libras, mande nos comentários o seu pedido e nós vamos então enviar para você. Por exemplo, se você também quiser algum dia frequentar a uma igreja para você poder estudar a Bíblia de forma mais aprofundada, também você está convidado. Aqui em São Paulo nós temos uma igreja adventista dos surdos, o nome é Espaço Comunidade Surda. Você pode acessar o canal no YouTube e você sempre vai ver no sábado a nossa programação. Entre 9 e 10 horas nós vamos ter uma programação que você pode acompanhar. E também, se você quiser estudar a Bíblia, nós temos um estudo chamado Escola Sabatina. Se você quiser, todos os dias nós temos vídeos, nós podemos então compartilhar com você o link desses vídeos para que você possa assistir. E se você também quiser saber aonde tem uma igreja adventista perto da sua casa, da onde você mora, da sua localidade, nós temos um site chamado surdosadventista.com. Você vai lá, você encontra um mapa com as igrejas e as localidades dessas igrejas, aonde tem interpretação em língua de sinais. Então você pode entrar em contato com a igreja mais próxima de você e aproveitar para interagir com os surdos e os intérpretes de lá, da comunidade surda, e você vai então desenvolver a sua fé e aprender mais, tá bom? Então, hoje nós temos uma mensagem maravilhosa que Deus nos concedeu. Um tema importante que eu acho bonito e quero compartilhar com vocês. Mas antes, vamos orar pedindo a Deus sabedoria para que possamos entender de forma clara e que o nosso coração esteja pronto a receber Jesus. Vamos orar. Querido Pai que habita nos altos dos céus, obrigado por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concedeu, que podemos aproveitar para estudar a Tua palavra e estarmos juntos, ligados a Ti em um só pensamento. Todos esses dias nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ver qual é o tema de hoje? Então, quando eu quero amar uma pessoa, por exemplo, eu quero amar uma mulher que eu achei bonita, o que eu preciso fazer? Eu preciso me aproximar da pessoa, conversar com ela, interagir, começar um relacionamento para que eu possa conhecer a pessoa. E também, se eu conseguir namorar com essa pessoa, eu vou alimentar esse relacionamento para que ele desenvolva e eu vou precisar estar praticando sempre o respeito, o amor, o carinho, assim interagindo com essa pessoa sempre, me relacionando e aprendendo. Preciso evitar discussões, brigas, crises de ciúmes e invejas, essas coisas ruins que estragam o relacionamento e podem acabar com o namoro. Eu preciso evitar essas coisas, mas as coisas boas, como o carinho, um beijo,
Essas coisas são importantes, porque isso me dá satisfação e ajuda o namoro a se desenvolver. Então eu preciso praticar. Por exemplo, não adianta eu olhar uma mulher bonita, dizer que gosto dela, que quero namorar, mas eu não me relaciono com ela, não pego na mão dela, não passeio com ela. Isso significa namoro? Isso é muito estranho. Eu nunca vi isso. Então eu preciso praticar. Para eu poder namorar com alguém, eu preciso praticar. Esse amor precisa ser um amor que desenvolva, um amor que seja aquecido todos os dias, para que de um namoro possa amadurecer para um noivado e de um noivado amadurecer para um casamento e assim permanecer desenvolvendo sempre. Essas coisas são importantes. Mas resumindo tudo isso, é a prática. Eu preciso fazer. Não adianta só eu falar, eu amo você, mas eu não faço nada. Eu preciso fazer, eu preciso me relacionar e eu preciso, dentro do diálogo, não só prometer, mas fazer. Falar as coisas é fácil, mas fazer é a coisa principal que eu tenho que fazer, que eu tenho que ter. É uma atitude na prática, ou seja, um amor verdadeiro. O amor, ele é a mesma coisa. Se você, por exemplo, só fala na teoria, você não vai conseguir ter o amor na prática, porque o foco principal do amor é mostrar, é praticar. Dessa forma, maravilhosamente, você vai estar praticando o amor. Então, nós vamos aprender sobre esse tema hoje. Vamos lá? Então, na Bíblia, você vai encontrar versos como esse que diz que precisamos praticar e não apenas ouvir ou ficar na teoria e depois não escutar isso, internalizar e praticar. Porque o que importa é você internalizar, aprender e mudar a forma de amar, principalmente amar a Deus, né? Eu quero contar para vocês uma história de dois irmãos. Esses dois irmãos, eles eram donos de uma fazenda. Mas o irmão mais velho, ele já era casado, tinha sua família, com dois filhos, né? E o irmão mais novo ainda era solteiro, certo? Os dois trabalhavam de manhã até o findar do dia. Todos os dias eles trabalhavam na fazenda, preparando a terra, colhendo, fazendo as coisas, os serviços da fazenda. E os frutos que eles colhiam, né, as coisas que eles faziam e colhiam, eles dividiam. Então, era sempre um saco para um e um saco para o outro. Era assim que era feita a divisão das coisas que eles colhiam, das colheitas, né? Da colheita daquelas plantações. Então era sempre assim, um, dois, três, sempre dividido de forma igual, em partes iguais. Então eles trabalhavam o dia todo, no final do dia se despediam, cada um ia para sua casa e esse irmão mais novo, que era solteiro, ele sempre ficava pensando que o irmão, por ter família, quatro pessoas que moravam na casa, ele precisava de mais comida, que ele não que na casa dele, por ser solteiro, não era necessário ter tanta comida. A preocupação dele era com o irmão, porque a quantidade talvez era pouca e poderia faltar, e ele então pensava: eu preciso fazer alguma coisa, porque isso sempre sobra comida para mim e para o meu irmão pode faltar algum dia. Eu acho que eu preciso ajudar meu irmão. E ele ficava com esse pensamento. Ah, ele achava que era necessário fazer uma divisão mais justa. E então ele encheu um saco de algumas coisas que ele tinha na casa dele e depois do trabalho ele se despediu um dia desses, né?
E ele foi então, pegou o saco que ele tinha preparado e foi até o armazém da casa do irmão sem que o irmão notasse e colocou ali. Então ele começou a fazer isso todos os dias. Ele se despedia do irmão, pegava o saco e levava lá para o armazém do irmão, porque ele sentia amor pela família, pelos 4 membros da família do irmão dele, pelo irmão dele em si e os 3 membros que faziam parte da família, a esposa e os 2 filhos. Então ele sempre fazia isso pensando que o irmão poderia ser ajudado. Só que ele não sabia que o irmão mais velho, o irmão que estava ali também todos os dias, ele junto com a família, no horário em que eles sentavam para comer a refeição, ele conversava com a família e sempre ele falava: Olha, eu sinto pena do meu irmão. Meu irmão ele é sozinho, ele não tem família. E se ele ficar doente ou ficar precisando de ajuda, é diferente de mim. Eu tenho vocês. Se eu ficar doente, vocês vão cuidar de mim. Mas e ele? Quem que vai cuidar dele? E não vai ter ninguém para ajudar ele a continuar fazendo a colheita e sustentando ele. Ele é solteiro, ele é sozinho. Eu fico com pena dele. Então eu acho melhor, junto com vocês, claro, vocês precisam me ajudar a decidir, a gente ajudar ele de alguma forma. Vocês aceitam? Aí a família disse: Claro, aceitamos sim, vamos ajudar. E aí, um dia então desses, eles se despediram e esperaram um pouco mais à noite. Aí, o irmão mais velho pegou um saco também de colheita que eles tinham. E à noite, ele achou que o irmão estava dormindo e ele foi lá e levou o saco para o armazém do irmão solteiro, o irmão mais novo, e deixou lá. E ele falou: Tô ajudando meu irmão, ele tá sozinho, ele é solteiro, coitado. Então eu tenho que ajudar ele. Eu vou ajudar, eu fico pensando nele, e porque eu gosto dele, eu tenho que ajudar ele. Mas ele também, o irmão mais velho, não sabia que aquele irmão mais novo também trazia sacos de colheitas de mercadorias para o armazém dele. E assim ele também estava levando sacos e o irmão mais novo não sabia que o irmão mais velho também fazia isso igual. E então um dia o irmão mais velho, ele percebeu que mesmo dividindo ou levando algo a mais para o seu irmão mais novo, a sua quantidade de mercadorias no armazém não diminuía. O irmão mais novo, aquele irmão solteiro, também pensou da mesma forma. Olhou para o seu armazém e viu que os sacos não diminuíam, ao invés disso estavam multiplicando. Então eles pensaram o seguinte, de forma igual, eles pensaram: bom, nessa noite se despediram normalmente naquele dia e pensaram: nessa noite eu vou prestar mais atenção. E no mesmo horário que eles foram entregar um saco um para o outro, eles se encontraram no meio do caminho. E aí um olhou para o outro e disse: O que você está fazendo aqui com esse saco na mão? Eu pergunto a mesma coisa para você, disse o outro. Então eles se emocionaram porque eles haviam entendido a atitude de cada um e se abraçaram. Vocês perceberam que as coisas materiais, os alimentos que eles tinham armazenados, a preocupação deles era que acabasse um com o outro. Porém, eles estavam sempre tendo a quantidade multiplicada. Tanto o irmão mais novo quanto o irmão mais velho, que se preocupava um com o outro, tinham suas mercadorias multiplicadas. Isso é muito interessante, não é? Mas o mais importante é o que? Não é a comida. Nessa história, o foco é o amor entre os irmãos. Um preocupado com o outro, o mais novo preocupado com o mais velho preocupado com o mais novo e ambos se ajudando, unidos. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Vocês viram esse texto? Esse texto é de uma autora chamada Ellen White. Ela escreveu livros inspirada por Deus. E aí nesse trecho ela explica que o foco principal do amor é a prática. Se você pratica o amor, você vai mostrar que realmente você ama. E a forma como você ama, ela vai aumentar. O seu amor, ele vai expandir, como diz o texto, cada vez mais, porque você ama. E isso é muito importante. O amor é
prática. O foco principal é prática. Não adianta você falar, sinalizar que ama se você não pratica. Não adianta de nada. Vocês viram o slide? O slide está dizendo de que a cultura secular hoje é ignorar o amor na prática e sim pensar em fazer as coisas para si mesmo. Pensar em ajudar os outros, isso aí é algo que fica em segundo plano. O primeiro plano é eu me desenvolver, eu evoluir, eu ajudar a mim mesmo, porque este deve ser o foco principal. É isso que o mundo prega, é isso que hoje a gente vê secularmente. Infelizmente, esse tipo de pensamento às vezes toma conta das pessoas que frequentam a igreja. Às vezes, os membros são convidados a fazerem um trabalho social e muitas vezes dizem: Olha, me perdoa, eu não tenho roupa nem para mim, como é que eu vou ajudar os outros? Eu preciso aumentar o meu guarda-roupa, eu preciso de roupa para mim. Eu não tenho como dar as minhas roupas para as pessoas, porque eu não tenho muita roupa. Será? Será que isso é verdade? Às vezes, as pessoas gostam de segurar os bens materiais preocupadas com o futuro e se esquecem daqueles que necessitam. E falta mostrar amor. Como mostrar amor, né? Como fazer o amor virar prática com essas atitudes? Dessa forma fica ruim, porque as pessoas estão cada vez mais esquecendo de amar. O amor está se esfriando. Então, quando Jesus esteve aqui no mundo, as pessoas era como hoje. Quando Jesus viveu, era difícil, porque as coisas eram mais escassas. Por exemplo, comida, roupa. Não tinha a quantidade que temos hoje no mundo. E era fácil de ver, ou era comum de ver pessoas que não tinham roupa, passavam frio, não tinham dinheiro para comprar alimentos. E na época, no lugar aonde Jesus viveu, era um lugar muito difícil porque as pessoas passavam muitas necessidades. Mas a Bíblia nos ensina de que Jesus ele não era rico, ele não tinha riqueza, mas mesmo assim compartilhava as coisas poucas que ele tinha. Ele aproveitava a oportunidade e sempre dividia. Tudo que ele tinha, ele dividia com os outros. Ele não ajuntava nada para ele apenas, mas ele juntava pensando em dividir com as pessoas. Então ele dividia roupa, dividia comida. Jesus ele sempre fazia as coisas com seu coração aberto, compassivo, caridoso, não se preocupava consigo, mas com os outros em ajudar sempre. Nesse texto, Paulo explica sobre o amor. Ele coloca o tema do amor como sendo bom, paciente, dizendo que o amor ele é cordial, ele ajuda. Vocês percebem que as qualidades descritas por Paulo neste verso nos mostra que o amor, o seu significado é não apenas palavras, mas atitude. Não adianta você dizer eu amo você. Quando alguém diz para você, olha, saiba que eu te amo, o que você espera dessa pessoa? Você espera que ela demonstre o amor. Da mesma forma, quando eu digo que amo alguém, eu preciso demonstrar, eu preciso ajudar, eu preciso doar. Não importa o que seja, se ela precisa de alguma coisa, eu preciso doar. A minha principal característica deve ser paciente. Eu devo ser bondoso, caridoso, não ter orgulho. É isso que significa ter um coração amoroso. Isso é importante mostrar para as pessoas. Assim elas vão conseguir entender o que é o amor. Não importa se ela seja pobre ou rica, eu preciso mostrar o amor. As pessoas vão olhar para mim e perceber o que significa o amor.
Então, se eu quero conhecer o amor na prática, eu preciso conhecer a Jesus. Jesus é amor. A qualidade principal de Jesus é mostrar amor. Então eu e você precisamos imitar a Jesus, precisamos ser semelhantes a Jesus, amar as pessoas. Quando eu conseguir mostrar o amor, as pessoas vão perceber. A Bíblia ensina que a pessoa vai ser feliz quando ela sabe da Bíblia, sabe das coisas que Jesus fez, aprecia o que Jesus fez e sabe, mas não apenas guarda isso. Além de saber, imita Jesus e pratica. Tá vendo? É isso que o verso diz. Jesus sempre compartilhava com as pessoas o seu amor. Nem mesmo uma pessoa era ignorada por Jesus. Ele sempre mostrava o amor para as pessoas. Todas as oportunidades ele tinha compartilhava o seu amor. Ele mostrava o amor para todas as pessoas. Certa ocasião, Jesus estava pregando em pé para uma multidão de 5.000 pessoas. Ele estava ali ensinando as histórias o dia inteiro. Em determinado momento, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, essas pessoas precisam ir para casa, ultrapassou do horário, elas estão com fome, muita fome, que chega a roncar o estômago. Pede para elas irem para casa. Tudo bem? Avisa elas. E Jesus, olhando para os discípulos, disse: Olha, eu não vou dispensar essas pessoas com fome. Isso não é justo. Faz o seguinte: anda pelo meio da multidão e vê quem tem comida para a gente compartilhar. Nossa, Senhor, 5.000 pessoas a gente não vai conseguir alimentar todo mundo. Primeiro que a gente não tem dinheiro. Se a gente tivesse muito dinheiro, daria para comprar comida, mas a gente não tem. É impossível fazer isso. Como que a gente vai fazer? Jesus disse: Olha, por favor, vão até a multidão, procurem comida e vamos compartilhar a que tivermos. Tudo bem, Senhor. E aí os discípulos saíram a procurar. Você tem comida? Ei, você tem alguma coisa? Você tem comida para oferecer? Até que um menino ofereceu o que ele tinha, que eram simples 5 pães e 3 peixes. Ele disse: Olha, o que eu tenho é isso para oferecer para Jesus. Disseram: Nossa, ótimo. O menino sabia que 5 pão e 3 peixes era impossível alimentar a multidão. Ele sabia disso. Claro que sabia. Mas ele tinha o coração caridoso, o seu coração aberto e amoroso, e ofereceu para Jesus a única coisa que ele tinha. Eu acredito que no meio da multidão deveriam ter outras pessoas que tinham seus lanches, seus alimentos guardados ali com eles. Mas, pensando como meninos, sabiam que era impossível alimentar a multidão e resolveram dizer que não tinham. A resposta que deram para os discípulos foi: Eu não tenho nada. Porque eles pensavam: Nossa, eu tenho o meu lanche, como é que eu vou alimentar 5.000 pessoas com o meu único lanche? Não vai dar. Seria impossível. Então a única pessoa que ofereceu foi o menino. Que ele disse: Olha, eu só tenho isso, tá bom? Por favor, aceite isso. É o que eu vou dar para você. Jesus ficou feliz com aquela atitude, recebeu aquele lanche, olhando ao céu, disse: Pai, abençoa, e multiplicou aquela comida, aquele lanche. E 5.000 pessoas comeram até satisfazerem a sua fome, ao ponto de sobrar muita comida ainda. Vocês viram a atitude desse garoto? Jesus, ele também tinha a oportunidade de orar e pedir para que Deus enviasse comida do céu, como fez com Moisés no passado, lá no deserto, aonde Deus fez chover o maná. Jesus podia, ele tinha poder para isso. Mas Jesus ele não fez, sabe por quê? Jesus estava pensando em que alguém ali na multidão poderia mostrar o amor na prática, e ele queria saber quem era o corajoso da situação.
E quem foi? Foi aquele garoto. Aquela multidão de 5.000 pessoas entenderam que aquele garoto tinha coragem e ele mostrou o amor na prática. A multidão ficou agradecida àquele garoto com seu coração bondoso. E também ele tinha fé em Jesus. Isso foi muito bom. Estas são as palavras de Jesus escritas na Bíblia. Jesus, ele tinha o costume de estar entre os pobres. As pessoas que eram discriminadas e expulsas da igreja, que eram proibidas de entrar na igreja, Jesus olhava para elas com seu coração bondoso e ia até onde elas estavam, levar o evangelho de Deus, abraçar, porque ele considerava todos filhos de Deus. As pessoas que se prostituíam, as pessoas que tinham vícios em álcool, todas as sortes de pessoas discriminadas que o povo da igreja não mantinha contato. Jesus estava entre eles. Jesus mostrava o amor. Os que eram encarcerados, que ninguém ia visitar, que eram ignorados, Jesus ia e ajudava, levava o evangelho de Deus para essas pessoas. A atitude principal de Jesus era o amor na prática. A missão de Jesus era praticar o amor para com todas as pessoas, não apenas um grupo específico, mas para com todos. Eu e você também nascemos neste mundo para fazer o quê? O que você acha? Nós precisamos aprender a amar as pessoas. Nós precisamos aprender a ajudar, a ter o coração bondoso. Nós precisamos imitar a Jesus. Jesus, ele passava o tempo todo demonstrando amor ao próximo, ajudando as pessoas. Ele tinha o seu coração bem aberto, o seu coração amável, porque ele olhava para as pessoas que necessitavam. E hoje as pessoas precisam de alguém que as ame, que pratique o amor. Muitas vezes nós se preocupamos em só levar o evangelho e esquecemos de amar. Precisamos pensar nas pessoas, elas precisam se alimentar, se vestir, elas precisam de alguém para conversar. E o amor na prática é muito melhor do que o dinheiro. O amor na prática é muito mais importante do que o evangelho, porque o amor é o que importa. O amor é que salva. Jesus morreu na cruz por quê? Por causa do amor, para salvar a nós. Então nós precisamos mostrar o amor para essas pessoas. Não é só ficar pensando nas minhas coisas ou dar valor às minhas coisas, mas compartilhar com as pessoas, porque no futuro eu posso conseguir essas coisas de novo, eu posso conseguir um presente até melhor do que eu tenho. Presta atenção aqui. Vou colocar um exemplo aqui. Olha só, a pessoa pobre que está ali passando frio, você olha para ela e diz assim: olha, eu vou orar por você, tá bom? Aí vem outra pessoa com fome. Aí eu falo: você tá com fome? Olha, eu vou orar por você para que a sua fome passe. Será que isso dá certo? Olha, me desculpe, mas isso não funciona. Se a pessoa está com fome, ela precisa do quê? De comer. Se a pessoa está com frio, é fácil entender. Ela precisa de roupa, de que é alguma coisa que aqueça. Não adianta você orar, a oração não vai fazer o que essas pessoas precisam ali na prática. O que é bom fazer mesmo é praticar. Tá com frio? O que combina para saciar o frio? Ir lá pegar roupas e doar para essa pessoa. Se você não tem, você pode procurar um amigo, você pode ir na igreja, fazer um pedido de doação para doar roupa para as pessoas que estão passando frio e entregar essa roupa para as pessoas. E também estão precisando de comida, você levar comida. Isso é que a gente precisa fazer. Não adianta você dizer que vai orar por quem está com frio, por quem está com fome, porque não adianta. Só a oração não resolve. Não resolve. Nós precisamos ajudar, nós precisamos mostrar o amor. É isso que falta. Vira esse provérbio? Aqui na Bíblia também ensina
que Jesus fez várias coisas. Então, você sabe que Jesus fez essas coisas, mas não faz como ele fez. Você fala, sou cristão, vou à igreja, eu frequento a igreja, mas você não faz como Jesus? Você não é semelhante a Jesus? Me desculpe, você não ama a Deus. É, você precisa amar a Deus e amar a Deus é ser como Jesus. Vamos refletir em algo. Você pode pensar que você não tem tempo, que vive ocupado, pois trabalha o dia inteiro e assim não há espaço na sua agenda para ir ajudar as pessoas. Sim, então, mas o tempo que você gasta fazendo coisas é para você e as outras pessoas. Qual é o tempo que você gasta com essas outras pessoas? Com Jesus as coisas eram diferentes. Jesus passava a maior parte do tempo junto com as pessoas. E Jesus ele tinha sim o seu horário de dormir, é claro. Ele deitava para dormir, mas em diversas ocasiões, sempre quando Jesus ia dormir, ele parava para atender a alguém que vinha e ele precisava conversar, precisava aconselhar, abraçar, chorar junto com essas pessoas. E depois disso, então que ele ia descansar. E mesmo assim, Jesus ele ficava pensando nas pessoas que ainda estavam sofrendo. Ele tinha o seu coração compadecido para com essas pessoas e por isso que muitas vezes Jesus passava a madrugada orando. Sim, ele orava de madrugada, porque ele tinha o seu coração aberto e propenso a ajudar as pessoas, ele queria sempre ajudar. Então nós precisamos ser como Jesus, nós precisamos evangelizar através do amor de Deus. Assim as pessoas vão nos admirar, aprender, ter as suas mentes abertas e seus corações receptivos a aceitarem a Jesus. Talvez você perceba em mim, mas não perceba em você o quanto Deus tem abençoado a sua vida. Sim, Deus me abençoa muito. Uma coisa que você precisa entender é que Jesus ele sempre vai lhe dar a mais do que você precisa. Sempre. Quando ele te der a mais do que você precisa, o que você tem que fazer? Ficar feliz, pegar aquilo para você e dizer: olha, é meu. Se Deus te dá sempre a mais do que você precisa, você pode dizer: olha, Senhor, eu recebi a mais do que eu precisava, eu vou dar para as pessoas. É lógico, o objetivo de Deus quando lhe dá uma coisa a mais é que você compartilhe com as pessoas. Sim, Deus te abençoa em dobro, sempre te dá a mais do que você precisa para você compartilhar com as pessoas, porque o necessário você vai ter. E quando ele te der a mais, não guarde só para você, para sua própria felicidade. As outras pessoas precisam, então compartilhe. Você não vai dar nada para elas? Pois é difícil isso. Deus te dá a mais porque quer que você compartilhe e fique com a parte que você precisa. A história deste homem, cujo nome é Márcio, é uma história interessante. Ele era um homem rico e um dia ele andou pensando sobre a vida dele. Por exemplo, ele tinha família, ele tinha uma vida boa, mas sentia que faltava algo em seu ser. Ele sentia que estava faltando na vida dele Jesus. E aí então aconteceu que eu vou explicar para você. O Márcio, ele foi convidado para ser entrevistado. E lá na entrevista, foi pedido que ele contasse a história de vida dele. E aí ele começou a contando. Eu, quando tinha 7 anos de idade, os meus pais faleceram. Isso me deu um sentimento de angústia tão forte que eu decidi ser revoltado. Meu semblante mudou e eu então fui morar com os meus tios. E na casa dos meus tios eu era teimoso,
Eu brigava, incomodava, fazia muitas coisas erradas, até que os meus tios não me aceitaram mais e me colocaram para viver em um internato. E eu fiquei lá. Era um dormitório para homens e eu fiquei lá muito tempo. E as pessoas sempre diziam: Olha, ele é muito problemático, ele dá trabalho. Aí eu mudei de internato, fui para outro lugar, também não adiantou. Eu dei muito trabalho, muito problema, aprontava muito, quase fui expulso da escola. Eu era uma pessoa difícil. E aí então, quando eu tinha por volta de 10 anos, uma senhora, ela se compadeceu da minha situação e aceitou me adotar para morar com ela. Eu olhei para ela e imaginei mais uma que eu vou aprontar com ela. E ela então me levou para casa dela. Eu cheguei na casa dela, era uma casa simples, mas aquela senhora, nossa, ela era disciplinada. E ela também era temente a Deus e obedecia à Bíblia. Então, todos os dias de manhã ela estudava a Bíblia, orava com Deus, conversava com Deus e falava das coisas de Deus. Ao meio-dia também ela orava antes do almoço. E eu comecei a observar aquilo. A princípio eu achei estranho, mas aquela senhora era bem educada e ela compartilhava tudo que ela tinha comigo. Ela tinha pouco, mas ela compartilhava as coisas comigo. E o jeito dela foi me cativando, pois ela tinha um bom coração. E aquilo foi fazendo com que o meu coração fosse mudado. Eu percebi que ela era uma pessoa cristã de verdade. Aquilo me deu felicidade, me trouxe alegria em estar morando com ela. E aquela senhora então me ensinou sobre Jesus. E eu aprendi, conheci sobre Jesus e entendi quem era Jesus. E aí eu cresci e hoje a minha vida é diferente. Hoje eu vivo feliz, eu sou casado, tenho filhos, eu tenho uma família e vivo bem. E o que eu carrego de mais importante na minha vida é a comunhão com Deus, como eu aprendi com aquela senhora. Na minha casa, junto com a minha família, eu oro, a gente interage e a gente sempre está se motivando através da Bíblia, querendo desenvolver mais. Vocês entenderam? Isso é o amor. Aquela senhora praticou, ela aprendeu o amor na Bíblia, ela aprendeu e ajudou outra pessoa. Ela praticou, ela viveu o amor na prática. E essa ajuda, esse amor na prática, transformou a vida do Márcio. E hoje o Márcio, com a sua família, multiplica esse amor. Isso é demonstração de amor verdadeiro. Então, hoje na nossa sociedade falta demonstração de amor. Quem é igual a Jesus? Quantas pessoas hoje vivem como Jesus? Quantas pessoas que frequentam a igreja hoje são semelhantes a Jesus? Praticam o amor como Jesus? O número é difícil da gente saber, não é verdade? Você é igual a Jesus? Você é como Jesus? Você pode ser como Jesus, sim. Jesus ele quer que você seja como ele. Ele precisa que você demonstre amor pelas pessoas. E você precisa disso, mas acima de tudo, você precisa buscar a Deus. Primeiro você precisa conversar com Deus e pedir para que ele mude a sua vida. Vamos orar, fazer uma oração especial para que Deus, com seu Espírito, toque em nosso coração e mude a nossa vida para que sejamos como Jesus. Vamos lá? Oremos. Senhor Pai que habita nos altos dos céus, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui, de acreditarmos na Bíblia, na verdade. Mas o mais importante, Senhor Deus, é que além de aprender, não só aprender ou guardar o aprendizado para a gente, mas aprender e também internalizar para a nossa vida a prática daquilo que aprendemos. Sermos semelhantes a Jesus, é disso que precisamos. Hoje, as pessoas que vivem na sociedade, elas não têm isso,
Poucas pessoas que frequentam a igreja são verdadeiramente cristãs. Poucas pessoas são semelhantes a Jesus. É muito complexo a nossa sociedade. Nós vemos as pessoas sendo influenciadas a abandonarem os teus caminhos, porque falta o amor de Jesus na prática, na vida. Por favor, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito possa tocar a nossa mente e o nosso coração. Ajude-nos a sermos transformados e vivermos uma vida como Jesus. Seguimos o exemplo de Jesus. Te agradecemos, pedimos perdão pelos nossos pecados e te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Poder em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vem desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. Poder e força produz. Ele traz a eterna paz. Ele é a eterna luz. Há poder no nome de Jesus. Esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre, Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus.
Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor.